Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco, trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da difusora bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 24, estamos quase a acabar o período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 45 e 46, Jó 37 e 38 e Provérbios 4, 20 a 27. Gênesis 45. José não pôde conter-se diante dos que o rodeavam e exclamou: "Mandai sair toda a gente daqui." Por isso não ficou ninguém presente quando José se deu a conhecer aos irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios ouviram-no, e a notícia chegou também ao palácio do faraó. José disse então aos irmãos: "Eu sou José. Meu pai ainda é vivo?" Mas eles não puderam responder-lhe, porque ficaram perturbados diante dele. José disse aos irmãos: "Aproximai-vos, peço-vos." E eles aproximaram-se. José continuou: "Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós próprios, por me terdes vendido para este país, porque foi para podermos conservar a vida que Deus me mandou para aqui à vossa frente. Com efeito, há 2 anos que a fome reina em toda esta região, e durante 5 anos não voltará a haver lavoura nem colheita. Deus enviou-me à vossa frente para vos preparar recursos neste país e para vos conservar a vida e garantir sobrevivência de uma forma maravilhosa. Não fostes vós que me fizestes vir para aqui. Foi Deus. Foi Ele que me tornou como um pai para o faraó, senhor da sua casa e administrador de todo o país do Egito. Apressai-vos a voltar para junto de meu pai e dizei-lhe: assim fala o teu filho José. Deus fez-me senhor de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Goshen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, os teus netos, o teu gado miúdo e graúdo e tudo o que te pertence. Sustentar-te-ei ali, porque durante 5 anos ainda haverá fome, a fim de que nada sofras, tu, a tua família e tudo o que te pertence. Vedes com os vossos olhos, assim como o meu irmão Benjamim, que na verdade sou eu que vos falo. Contai a meu pai todas as honras que me rodeiam no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos a trazer o meu pai para cá." Então lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou nos seus braços. José abraçou todos os seus irmãos e chorou abraçado a eles. Só então é que os irmãos puderam falar-lhe. A notícia espalhou-se por toda a corte do faraó. Chegaram os irmãos de José, e isto agradou ao faraó e aos seus servos. O faraó disse a José: "Diz aos teus irmãos: fazei assim, tornai a carregar os vossos animais e pondo-vos a caminho para Canaã. Trazei vosso pai e as vossas famílias e vinde para junto de mim. Dar-vos-ei a melhor província do Egito e comereis os melhores frutos deste país. E ficas encarregado de transmitir esta ordem. Fazei assim: tomai carros para os vossos filhos e para as vossas mulheres no país do Egito. Fazei subir para eles o vosso pai e voltai. Não tenhais pena das vossas terras, porque o melhor do Egito será para vós." Assim fizeram os filhos de Israel. José deu-lhes carros, segundo as ordens do faraó, forneceu-lhes provisões para a viagem e deu a todos individualmente vestidos novos. A Benjamim deu de presente 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. E também enviou a seu pai 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas com trigo, pão e provisões que lhe serviriam para a viagem. Despediu-se dos irmãos quando eles partiram e disse-lhes: "Não entreis em discussões durante a viagem." Partiram do Egito e chegaram ao país de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Disseram-lhe que José ainda era vivo e que governava todo o Egito, mas o seu coração permaneceu frio porque não acreditava neles. Repetiram-lhe então todas as palavras que José dissera, e quando viu os carros que José enviara para o levar,
a vida voltou ao coração de Jacó, seu pai. E Israel exclamou: Meu filho José ainda é vivo, isso basta-me. Vou vê-lo antes de morrer. Gênesis 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia e chegou a Bersebá, onde imolou vítimas ao Deus do seu pai Isaque. Deus falou a Israel numa visão durante a noite e disse-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus prosseguiu: Eu sou o Deus do teu pai. Não hesites em descer ao Egito, porque tornar-te-ei ali uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e eu mesmo far-te-ei voltar de lá, e será José quem te fechará os olhos. Jacó partiu de Bersebá. Os filhos de Israel fizeram subir Jacó, seu pai, assim como as suas mulheres e os seus filhos, para os carros enviados pelo faraó para os transportar. Tomaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido no país de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a família. Os seus filhos e os seus netos, as suas filhas e as suas netas, e toda a sua descendência acompanharam-no para o Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamin e Oad, Jaquim e Soar. Depois Saul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi são Gerson, Queate e Merari. Os filhos de Judá, Onan, Shelá, Peres e Zerá. E Onan morreram no país de Canaã, e os filhos de Peres foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puvá, Jó e Shimeron. Os filhos de Zabulão foram Sered, Elon e Jaliel. São estes os filhos que Lia deu a Jacó no território de Padan-aram, e depois Diná, sua filha. Total dos seus filhos e das suas filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gad foram Sifion, Agi, Shuni, Esebon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azer foram Jimná, Gisvá, Gisvi, Beriá e sua irmã Sará. E os filhos de Beriá foram Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpá, serva que Labão dera à sua filha Lia. Foi ela que os deu a Jacó, ao todo 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Asenate, filha de Potiferá, sacerdote de On, deu a José no Egito Manassés e Efraim. E os filhos de Benjamim foram Belá, Beser, Ashebel, Gerá, Naamã, Ei, Rosh, Mupim, Hupim e Ard. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó, ao todo 14 pessoas. Filho de Dan, Ushim. Filhos de Neftali foram Jaciel, Guni, Jeser e Shilem. São estes os filhos de Bilá, serva que Labão dera a Raquel, sua filha. Foi ela que os deu a Jacó, ao todo 7 pessoas. E todas as pessoas da família de Jacó e seus descendentes que entraram no Egito, além das mulheres dos filhos de Jacó, foram ao todo 66 pessoas. Depois os filhos de José nasceram no Egito, 2 pessoas. Total das pessoas da casa de Jacó que foram para o Egito, 70 pessoas. Jacó mandara Judá adiante encontrar-se com José, para que este preparasse a sua entrada em Goshen. Quando chegaram ali, José mandou atrelar o seu carro e foi a Goshen ao encontro de seu pai. Ao vê-lo, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou longamente entre os seus braços. E Israel disse a José: Agora posso morrer, pois vi o teu rosto e ainda vives. José disse aos irmãos e à família de seu pai: Vou regressar, a fim de informar o faraó. Dir-lhe-ei: Meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam no país de Canaã vieram para junto de mim. Esses homens são pastores de rebanhos, pois possuem gado. Trouxeram o seu gado miúdo e graúdo e tudo o que possuíam. Quando o faraó vos mandar chamar e disser: Qual é o vosso trabalho?
respondereis: os teus servos dedicam-se a pastorear os rebanhos desde a juventude até ao presente. Assim fizeram também os nossos pais. Deste modo podereis viver na província de Goshen, porque os egípcios abominam todos os pastores de gado miúdo. Jó 37. Isto faz o meu coração palpitar e saltar de espanto no meu peito. Escutai o troar da sua voz e o estrondo que sai da sua boca. Estende-se por toda a vastidão dos céus e o seu fulgor chega aos confins da terra. E depois dele ressoa o trovão. Troveja com a sua voz majestosa e ninguém pode deter os seus raios quando se faz ouvir a majestade da sua voz. Deus troveja com uma voz grandiosa. Faz prodígios que não compreendemos. Diz à neve, cai sobre a terra, e às chuvas copiosas que caiam com força. Ele põe o selo na mão de todo o homem, para que todos reconheçam que são obra sua. As feras também entram no seu covil e permanecem nas suas tocas. A tempestade levanta-se do esconderijo e o frio vem dos seus reservatórios. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e a superfície das águas endurece. Carrega as nuvens de raios e as nuvens espalham os seus relâmpagos que vão em todas as direções sob as suas ordens para fazer tudo o que ele lhes ordena sobre a face da terra. Seja o castigo, seja o benefício ou o perdão, eles atingem seguramente o homem. Escuta isto, Jó. Para e considera as maravilhas de Deus. Sabes como Deus comanda tudo isto e faz brilhar os relâmpagos no meio das suas nuvens? Conheces acaso a lei do equilíbrio das nuvens, prodígio da ciência infinita? Sabes por que aquecem as tuas vestes quando a terra é percorrida pelo vento do meio-dia? Saberás tu como ele estender as nuvens e torná-las sólidas como espelho de metal fundido? Ensina-nos o que lhe devemos dizer para não nos apresentarmos às escuras. Quem lhe repetirá o que digo? Quando um homem fala, ficará ele mais informado? De súbito não se pode ver a luz, apesar de brilhar sobre as nuvens, mas passa um golpe de vento e varre-as. Do norte vem uma luz dourada. Deus está envolto em terrível esplendor. Não somos dignos de atingir o Todo-Poderoso, pois Ele é grande no seu poder, nos seus juízos e na sua justiça inefável. Por isso os homens hão de temê-lo, mas Ele não olha para aqueles que se julgam sábios. Jó 38. Então, do seio da tempestade, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é esse que obscurece os meus desígnios com palavras insensatas? Cinge os rins como um homem, vou interrogar-te, e tu responder-me-ás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Diz-me se a tua inteligência dá para tanto. Sabes quem determinou as suas dimensões? Quem estendeu a régua sobre ela? Sabes em que repousam as suas bases? Ou quem colocou nela a pedra angular, entre as aclamações dos astros da manhã e o aplauso de todos os filhos de Deus? Quem pôs diques ao mar, quando o impetuoso saía do seio materno, quando eu lhe dava por manto as nuvens e o enfaixava com névoas tenebrosas? Encerrei-o dentro dos limites que tracei e pus-lhe portas e ferrolhos, dizendo: Chegarás até aqui, não mais além. Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Alguma vez na tua vida deste ordens à manhã e indicaste o seu lugar à aurora, para que ela alcançasse as extremidades da terra e expulsasse dela os malfeitores? Modela-se a terra como o barro sob o sinete e tinge-se como um vestido. Então aos maus é recusada a sua luz e o braço dos soberbos é quebrado. Desceste até às fontes do mar e passeaste pelas profundidades do abismo. Abriram-se-te porventura as portas da morte. Viste as portas da morada tenebrosa? Consideraste a extensão da terra? Fala, se sabes tudo isso. De que lado habita a luz? Qual é o lugar das trevas para que as conduzas ao seu domínio e lhes mostres as veredas da sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido e era já grande o número dos teus dias. Penetraste nos depósitos da neve e visitaste os armazéns do granizo, que eu reservo para os dias de angústia, para os dias de luta e de batalha? Qual é a maneira como se divide o relâmpago e por onde se expande o vento leste pela terra? Quem abre caminho aos aguaceiros e as rotas ao trovão,
para que chova sobre a terra e sobre o deserto desabitado, para fecundar regiões vastas e desoladas, a fim de nelas fazer germinar a erva verdejante. Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio sai o gelo? E quem produz a geada do ar, quando as águas endurecem como pedra e se congela a superfície do abismo? És tu que atas os laços de Peleiades, ou que desatas as correntes de Órion? És tu quem manda sair a seu tempo as constelações e conduz a ursa maior com os seus filhinhos? Conheces as leis do céu? Acaso regulas as suas influências sobre a terra? Levantas a tua voz até às nuvens para que te cubram as águas abundantes? A tua ordem faz surgir os relâmpagos, dizendo-te eles: eis-nos aqui. Quem deu sabedoria ao íbis? Ou quem deu inteligência ao galo? Quem pode contar as nuvens com exatidão e inclinar os odres do céu, quando a terra se torna dura e compacta e os torrões se aglomeram? És tu quem caça a presa para a leoa e sacias a fome dos leõezinhos quando estão deitados nos seus covis ou se escondem nas suas cavernas? Quem prepara ao corvo o seu alimento quando os teus filhinhos gritam a Deus e vagueiam em busca de comida? Provérbios 4, 20 a 27. Meu filho, escuta as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus conselhos. Que eles não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração, porque são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Vela com todo o cuidado sobre o teu coração, porque dele jorram as fontes da vida. Preserva-te da linguagem enganosa, afasta de ti a maledicência. Os teus olhos olhem sempre em frente e a tua vista preceda os teus passos. Aplana o trilho onde pões os pés e sejam firmes todos os teus caminhos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda e afasta os teus pés do mal. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Com este podcast, o Mais 365, as equipas desafiam-nos, neste caminho com a Bíblia, um dia de cada vez, a acreditar que a fidelidade dá frutos. Senhor, que falas para dar vida, acolhemos a Tua palavra com gratidão. Ela nos converta e nos guia no Teu caminho. Nos textos de hoje, no chamado ciclo de José, do livro do Gênesis que andamos a ler, chegamos finalmente ao momento da grande revelação. José dá-se a conhecer aos seus irmãos e depois tem de sair para chorar. Chora de alegria porque sabe que a vida podia ter sido diferente, podia nunca mais ter voltado a ver os seus irmãos, podia nunca mais voltar a ver o seu pai, e neste momento ele acredita firmemente que o vai fazer. Mas a verdade é que os viu, é que se encontrou novamente com eles, e por isso a consciência da sua fragilidade, a consciência de que as coisas podiam ter corrido muito pior e que afinal não foi assim, esta consciência mistura-se com a alegria do encontro. E às tantas isso é forte demais e é preciso chorar, por assim dizer. Tal como José, nós também temos momentos destes em que choramos. Choramos porque sabemos que somos frágeis e que sem Deus essa fragilidade se pode tornar muitas vezes destrutiva, se pode tornar ameaçadora. Choramos porque damos conta de que não nos dominamos a nós próprios, de que não temos o controle sobre tudo o que vivemos, que nos acontecem coisas maiores do que nós. E isso dá-nos de facto vontade de chorar, e por um lado isso é bom e verdadeiro, por assim dizer. Mas a verdade é que o centro deste texto que hoje ouvíamos ler não é só esta emoção do reencontro de José com os seus irmãos. O centro deste texto é a leitura crente que José, de uma maneira extraordinária, faz da sua própria história. Ele diz: não fostes vós que me enviastes para aqui, foi Deus. Com isto, com esta capacidade de ler o que lhe aconteceu à luz de Deus, José não dá aos seus irmãos uma espécie de absolvição barata pelo mal que eles tinham feito. José tem aqui uma perspectiva muito mais corajosa. José percebe que a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus leva sempre a melhor sobre uma história feita de feridas, de pecados e de desencontros. José nisto não nega a culpa dos irmãos. Simplesmente recusa que o mal tenha a última palavra.
e por isso lê-se a si mesmo de uma maneira nova. E nisso é capaz de recontar a sua história, não a partir dele mesmo e do seu próprio sofrimento, certamente não da sua própria vitimização. É capaz de recontar a sua história a partir do bem que Deus faz. E este é um acontecimento extraordinário e é um dom ainda mais extraordinário. A capacidade de contar a história de uma maneira eficaz, ou seja, de uma maneira em que recusamos as vitimizações, tal como José, e reconhecemos as maravilhas de Deus. Isto somos chamados a pedir. Isto somos chamados a aprender com José. A recusar lógicas que nos fecham em nós mesmos, que nos põem a viver uma espiral negativa que ao limite vai levar à autocomiseração. E sermos capazes de reconhecer que a nossa história pode ser lida de uma maneira nova. Pode ser lida de uma maneira em que o que marca é o bem que Deus nos fez. A todos isto é possível. E de facto, a reconciliação com os irmãos e com isso todo o futuro daquela família vai acontecer porque José é capaz de fazer isso. É capaz de recontar a própria vida à luz de Deus, sabendo-se parte de uma história maior. Ele não está a querer branquear o sofrimento que viveu, nem sequer está a querer branquear o pecado que os irmãos fizeram quando o venderam. José é capaz de integrar tudo isto numa promessa maior da fidelidade de Deus. Mais uma vez, porque José sabe que Deus é absolutamente confiável. José é um homem justo. E também no livro de Jó, chega finalmente o momento de Deus falar e responder a Jó. E fala também ele, também aqui, de uma forma inesperada. Deus não explica o sofrimento de Jó. Não responde às perguntas como Jó as tinha formulado. Deus conduz Jó para fora de si. Mostra-lhe a criação, mostra-lhe a ordem misteriosa do mundo, mostra-lhe uma vastidão que o ultrapassa. Deus não quer humilhar Jó. Isto não é uma humilhação. Deus quer fazer Jó descentrar-se, transcentrar-se, podíamos nós dizer. Sair de si mesmo. Veremos mais sobre isso nos próximos dias. Para já, rezamos. Senhor, maior do que a nossa dor, dá-nos os olhos bons para reler a nossa história a partir de Ti. E dá-nos um coração livre e confiante para sabermos que mesmo no mistério é a Tua fidelidade que nos conduz para a vida. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do episódio 24, e que bom foi ouvir falar deste reencontro. Este reencontro de José, mas também o reencontro de tantos e tantas que voltam a ler a Bíblia. Um abraço em Cristo, até amanhã.